Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que vocês empossarem as suas lideranças, vocês têm que continuar ajudando elas, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio. Essa, essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que coloquem em pautas nossas ideias. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município bom para morar, um bairro bom para morar, vocês não podem abandonar as suas lideranças. Se vocês abandonarem as suas lideranças não vão poder ajudar vocês, porque uma andorinha não faz verão. Já tem esse ditado que diz isso para vocês. Uma pessoa sozinha não vai poder te ajudar, entende? Ela vai precisar do teu apoio. Por isso que se chama democracia. A democracia consiste no povo formar uma liderança para essa liderança ser a voz do povo, entende? Porque se as pessoas estiverem desunidas, elas não vão conseguir nada. Por isso que existe uma liderança, entende? É assim que funciona. E a liderança consiste em vocês formarem as suas lideranças, vocês votarem, vocês apoiarem as suas lideranças, vocês reivindicarem aquilo que vocês querem. Esse é o preço da democracia. E povo que não quer pagar esse preço ganha um país como o Brasil. Entende? Povo desunido, povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia as suas lideranças, um povo que reivindica as suas coisas, um povo que vota, um povo ativo, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. E vamos formar um país livre, independente para nós, que a gente possa conseguir tudo aquilo que a gente precisa, entende? Não se abraça a esse tipo de povo subversivo, porque esse povo subversivo eles vão pro fundo do poço, porque é onde eles gostam de estar, entende? E se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair, porque quanto mais profundo for, mais difícil de sair, entende? Ajuda aqueles que querem sair do fundo do poço. Vamos formar um país livre, soberano e independente para nós conseguir tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra, munição e com possibilidade de andar com elas na rua e armamento barato. Se nenhuma empresa quiser fazer armamento barato para nós, a gente tem que formar uma estatal que faça isso para nós, entende? Igual os Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, Paquistão, nesses países, o povo pode se defender tanto de ataques internos como ataques externos, entende? Vai haver pessoas que vão dizer que armamento é só para as Forças Armadas e a polícia. Esse tipo de gente, eles são os nossos inimigos, entende? Aí eu te digo, por que, que o Brasil é desse jeito? Aqui tem Forças Armadas, aqui tem polícia. Por que, que a Venezuela é daquele jeito? Lá tem Forças Armadas, lá tem polícia. Cuba, lá tem Forças Armadas, lá tem polícia. A Coreia do Norte tem Forças Armadas, tem polícia, entende?
Povo que não consegue se defender vira escravo, entende? Isso aí tá desde o começo da raça humana exposto isso pra vocês, entende? Até no reino animal é assim, aqueles animais que não conseguem se defender vira escravo, entende? Por isso que nós precisamos de armamento, entende? Povo que não consegue se defender vira escravo, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas têm para falar, entende? Porque o povo brasileiro, ele é subversivo, ele não aceita ser liderado, regras e ordens. Por isso que o país é desse jeito. E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que o povo brasileiro, ele é subversivo, entende? Ele não vai ajudar essas pessoas com nada. Eles sabem que eles não vão ser presos, eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças. Ele simplesmente vai na urna votar no dia da eleição, entende? E eles vão obrigado, porque existe uma lei que obriga eles a votarem. Se não tivesse essa lei, ninguém iria votar. Aí eles chegam na urna sem saber nada, sem saber a proposta, sem saber o número de políticos, sem saber nada. Eles vão votar nos mesmos, naqueles que eles conhecem. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo reclamando que aqueles caras não prestam, entende? Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade, se erguer como um país livre, soberano e independente, e nós merecemos um país bom para nós morar. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, entende? E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um país pequeno, do tamanho de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E a população da Guiana Francesa é do tamanho do município de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, entende? E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo. E vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado. Que é através da democracia que a gente vai conseguir as coisas. E a democracia consiste em vocês apoiar suas lideranças, reivindicar aquilo que vocês querem, formar lideranças e votarem, entende? E aquele povo que não quer pagar esse preço ganha um país como o Brasil, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. E o povo da Guiana Francesa merece ganhar liberdade, se erguer como um país livre, soberano e independente. Só que o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França. Porque a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro eles não conseguem fazer, mas aqui a gente consegue fazer, aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra. Armamento de guerra, munição e com possibilidade de a gente usar elas na rua, e armamento barato. Se nenhuma empresa quiser fazer armamento barato para nós, a gente precisa formar uma estatal que faça isso para nós, entende? Povo que não consegue se defender vira escravo, entende? E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida. Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado por ninguém. Regra e ordem, entende? E não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.